Oi pessoal, estou aqui de volta com mais uma videoaula sobre PHP, né? Para a gente conversar um pouquinho agora sobre a parte de orientação a objetos com PHP, ok? Bom, em geral, eu não vou ensinar o que é orientação a objetos, os conceitos de orientação a objetos, né? Porque no nosso curso vocês já têm no segundo ano. Vocês já trabalham com linguagem orientada a objetos, né? Agora no terceiro ano, e para quem é do curso de complementação técnica, também já vê tudo no segundo ano, as linguagens de programação orientadas a objetos. Quem é do terceiro ano já viu uma no segundo ano, já está vendo Java no terceiro ano. Então, nesse momento em que essa aula está sendo gravada, vocês já têm os conceitos de classe, objetos, entre outros conceitos da orientação a objetos. Então, o objetivo dessa videoaula é mais para trazer para vocês como usar a orientação a objetos no PHP, como trabalhar com orientação a objetos no PHP, tá? Bom, então, as vantagens, né, da orientação a objetos, entre elas as mais fáceis de se falar e se lembrar, é que nós temos um ganho na manutenção de código, né, na reutilização de código. Então, isso, a orientação a objetos é bem melhorada, é bem melhor do que um código usando programação procedural, né? Então, em PHP e JavaScript também, né, são linguagens multiparadigma. Né? Por que a gente fala que é multiparadigma? Porque nós temos linguagens que elas são totalmente orientadas a objetos. Né? Se pegarmos o Java, por exemplo, é uma linguagem totalmente orientada a objetos. O PHP, o JavaScript são linguagens que nós podemos programar trabalhando com orientação a objetos ou podemos trabalhar também de forma procedural. Né? Então, até agora, nas videoaulas que nós tivemos, que nós conversamos, nós estávamos trabalhando de forma procedural. Né? Então, a gente vai dar uma olhadinha como que seria a orientação a objetos em PHP. Né? Nós temos alguns conceitos aqui nos slides que vou disponibilizar para vocês e que eu vou falar depois, mas vamos dar uma olhadinha em termos de código. Né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, bem simplesinho, nós temos aqui a criação da primeira classe, né? Então, eu estou criando aqui uma classe pessoa, né? E aí, a sintaxe aqui muito semelhante ao que vocês já viram lá no nosso curso, né? Em Java, nós temos aqui class, pessoa, né? Abre aqui, fecha aqui. E a definição dos atributos, que nesse momento eu só estou criando um atributo, que é o nome. E eu estou falando que esse atributo é um atributo público, né? Essa questão também de atributos públicos, atributos privados, protegidos, né? Tudo isso nós vamos discutindo aos poucos aqui, mas também são conceitos que vocês nesse momento já viram em APSI, ou estão para ver, já viram em Java, que é a questão da visibilidade dos atributos e também dos métodos, das operações da classe. Quando eu falo que um atributo é público, esse atributo ele é visível para essa classe e para outras classes que venham a instanciar a classe pessoa. Né? Esse atributo é visível, acessível. A mesma coisa vale para as operações ou métodos, né? Então, aqui eu tenho uma operação, um método, que é o falar, né? A operação falar. Então, a gente coloca aqui um pouquinho diferente, né? Porque fica public e aí eu coloco function, né? Então, public function falar. E aí, aqui eu só coloquei para retornar, né? Eu poderia já ter dado aqui um echo direto, mas eu pedi para dar um return e fiz uma frasezinha aqui, né? O meu nome é, e aí eu estou concatenando aqui, olha, o this, né? Ou seja, o objeto que estiver naquele momento sendo utilizado, referenciado, e o atributo nome com o valor que estiver lá. Em outras linguagens, geralmente nós fazemos assim, né? This.nome, né? E já acessa.
O ponto no PHP, ele é substituído pela setinha aqui, né? Esse sinalzinho aqui, tá certo? Então, toda vez que nós encontrarmos esse sinalzinho no PHP, é o ponto lá do Java, por exemplo, né? E o this aqui, na verdade, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente pensa o quê? Eu vou colocar o cifrão aqui, no nome, porque o nome é a minha variável, né? Mas é no this que nós vamos colocar, tá? E aí o nome não precisa. Então, até enchi os códigos aqui de comentários para a hora que eu postar esses códigos para vocês terem lá os comentários e lembrarem desses pequenos detalhes, dessas pequenas diferenças, tá? Então, o cifrão aqui vai no this e o nome não, nesse caso, ok? Bom, então aqui nós temos um atributo, um método, né? E aqui acaba a nossa classe. Nesse mesmo código aqui eu vou instanciar essa classe, ou seja, eu vou criar um objeto pessoa, do tipo pessoa, né? Então, eu criei aqui, eu vou chamar de pessoa mesmo, certo? Então, eu vou falar aqui, olha, que essa variável pessoa, né, é uma instância da classe pessoa, então, new pessoa. Então, eu estou criando um objeto com essa estrutura aqui, dessa forminha, né, dessa classe pessoa aqui. Então, essa variável, ela tem o atributo nome e ela tem a operação falar, né? Então, eu criei um objeto pessoa. E aí, eu quero atribuir um valor para o atributo nome. O que eu vou fazer, então? Olha, eu pego aqui, olha, o objeto pessoa. Em outras linguagens, aqui seria ponto nome, né? E aqui em PHP, como eu falei, para acessar o atributo nome desse objeto, eu vou colocar aqui a setinha, né? E aí eu estou atribuindo o valor Simone, né? Bom, eu poderia executar aqui, né? Olha, a operação pessoa ponto falar, né? Mas é pessoa ponto falar aqui também, eu vou usar a setinha no lugar, para ele executar o método, a operação falar do objeto pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai invocar para mim esse método aqui, a operação falar, que vai retornar para mim, então, a frasezinha aqui. Né? Olha, o meu nome é... E aí ele vai pegar esse objeto, pessoa, que eu criei, eu já atribuí um valor para o atributo nome, então ele vai exibir para mim esse valor, certo? Bom, o que acontece é que eu só estou dando o return, né? Então, ele vai devolver essa frase aqui para mim. Então, eu peço para dar um eco nisso que vai ser retornado, né? Claro, poderíamos aqui formatar o HTML, CSS e tudo mais, mas vamos focar nesse momento apenas no PHP, né? Então, se eu executar isso daqui agora, é bem simplesinho falar, meu nome é Simone, né? Se eu mudar aqui para Maria, meu nome é Maria, tá? Então, aqui não tem grandes segredos e acredito que praticamente nenhuma novidade, né? Para vocês que já trabalham com orientação a objetos, a não ser mesmo as pequenas diferenças em termos de sintaxe aí, né? O lugar do ponto, aqui o cifrão, né? Mas eu acho que não tem grandes novidades, ok? Vamos aproveitar essa videoaula, eu vou falar mais um conceito aqui para vocês, né? Vamos criar aqui uma classe carro, tá? E nessa classe carro, eu coloquei aqui 3 atributos, modelo, motor e ano, né? E esses 3 atributos, eles estão com a visibilidade aqui privada, ou seja, diferentemente do public, né? Quando eu falo que um atributo ou que uma operação é privada, é porque apenas a própria classe pode executar, pode enxergar, ou seja, modelo, motor e ano, apenas métodos, operações, né, da própria classe carro podem acessar, tanto para setar um valor, quanto para exibir um valor, ler um valor que está nessa variável,
né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu criei o que nós chamamos de métodos getters e setters, né? Ou seja, são os métodos que vão ler o conteúdo da variável e os métodos que vão setar o valor dessas variáveis, desses atributos, já que são privadas e fora dessa classe eu não vou conseguir manipular, né? Então, eu criei aqui como que é, em geral, né, geralmente, a ideia dos métodos getters, né? Método que vai fazer o get de um valor, que vai ler um valor, é um método que não recebe parâmetro, porque ele não vai setar nada. O objetivo dele é apenas me retornar o valor que está setado em uma variável, em um atributo. Então, eu estou pedindo para retornar para mim o valor aqui do atributo modelo, né? E os métodos, as operações de set, o objetivo delas, né, é sempre setar o valor de um atributo. Então, elas sempre precisam receber como parâmetro o valor que vai ser setado, né? E aí eu faço o quê, né? Olha, eu falo que this.modelo, this modelo, ou seja, o atributo modelo do objeto que está sendo naquele momento referenciado, vai receber o valor que veio aqui, o parâmetro que veio aqui. E isso vai se repetir aqui, né, para motor, vai se repetir aqui para ano, tá? Vocês perceberam que aqui, falando na comparação com o Java, eu não falo tipo, né? Nós já discutimos isso sobre PHP, e nós não definimos o tipo das variáveis, porque o tipo, ele é definido a partir do valor que é setado para aquela variável, né? Por isso que aqui, nos métodos, né, nas operações, nós não falamos também aqui na frente qual é o tipo do retorno e nem o tipo do parâmetro. Mas eu posso colocar, né? Então, eu posso forçar aqui, né, falar que é float, aqui que é um int, né? Então, eu estou dizendo aqui que o getMotor, ele vai retornar para mim um valor float, que o getAno vai retornar para mim um valor int, tá? Então, eu posso usar isso também, tá? Bom, então, falando aqui em getSet, olha, a mesma estrutura que eu expliquei para vocês em relação ao getModelo e setModelo, é o que está sendo feito para o getMotor, setMotor, para o getAno e para o setAno, certo? Então, a ideia é a gente fazer todo esse encapsulamento, né, para que os nossos atributos fiquem privados e apenas esses métodos possam ter acesso a eles, né? Então, aqui eu criei uma função exibir, onde eu só estou fazendo aqui o return, e nesse return eu criei um array. Nesse array eu estou exibindo assim, estou setando assim, ó. A gente pode ter array com índices, que os índices sejam string, né? Então, o índice modelo, ele vai receber o valor retornado pelo método getModelo. Então, o objeto que está sendo naquele momento referenciado, eu vou executar o getModelo, ele vem aqui e retorna para mim o valor que tiver setado para o atributo modelo. A mesma coisa para o motor, a mesma coisa para o ano, né? Eu poderia ter feito diferente, ao invés de fazer esse return, eu poderia ter colocado aqui direto um ecomodelo, ecomotor, ecoano aqui, né? E pego os valores com o mesmo get, mas já ter exibido aqui dentro mesmo, tá? Mas ok, deixei ali, né? Aqui eu tô fazendo agora a instanciação da classe carro, ou seja, eu vou criar um objeto da classe carro, né? Então, eu criei aqui uma variável, carro, e estou executando aqui new carro, ou seja, toda essa estrutura definida aqui está aqui no objeto carro, mas ainda sem valores. Eu não tenho um método construtor que já sete valores, então eu tenho isso aqui, tá tudo vazio, né? E aí, o que acontece aqui? Olha, se eu tentar fazer assim, ó, go, atributo modelo,
recebe Fusca, olha o que eu deixei no comentário para vocês. Não funciona, porque esse atributo ele é privado, ó. Então, apenas aqui, ó, a classe carro, ela encerrou aqui, né, ó. Que é o fim da classe carro, ó. Certo? Então, é só o código que faz parte da classe aqui, né, os métodos públicos, é que podem acessar esses atributos privados, tanto para setar valor quanto para ler. Então, eu não consigo fazer isso aqui direto, né? Eu também não consigo fazer aqui, eu quero exibir o valor do carro, né? Então, eu não conseguiria fazer aqui, olha, opa, aqui é carro, não é Gol. Eu não conseguiria fazer assim, ó, imprima para mim o modelo do carro. Também vai dar erro, vai reclamar que eu estou tentando acessar um atributo que é privado. Eu vou deixar isso aqui, eu vou executar daqui a pouco, vocês vão ver o erro, tá? Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer assim, ó, carro, set modelo. E passo aqui o modelo que ele vai receber. Então, o que vai acontecer? Eu estou passando como parâmetro o valor Volkswagen Fusca. Então, lá no set modelo, ó, ele recebe Volkswagen Fusca, né? E aí, o atributo modelo aqui, ó, tá? Então, diz modelo é o quê? É o atributo modelo aqui, né? Da classe, do objeto que foi instanciado. Vai receber o modelo vindo como parâmetro, certo? E agora, ele já tem um modelo setado. Mesma coisa para o motor, ó, 1.6, set motor. Então, ele vem aqui, carro, ponto, set motor. Ele vai passar aquele 1.6 aqui, e aí o atributo motor vai receber o valor passado como parâmetro. O ano, 2003, 7 anos. Então, ele vem aqui, olha, 7 anos, mesma coisa. Seta o atributo ano com o valor do ano vindo como parâmetro. Certo? Bom, e os métodos get, né? Eu poderia, então, ter feito aqui, direto, né, ó, eco, carro, e aí eu faria aqui, ó, get modelo. Ele exibiria para mim o modelo. Eco, carro, get motor. Funciona? Funciona, né? Mas se a gente tiver um método já só para fazer isso, a gente deixa mais organizado, que foi o objetivo aqui do exibir, né? Então, o exibir cria um array, onde nas posições aqui eu coloco o valor dos atributos, tá certo? Então, para exibir um array, eu uso print R. Não, print R do array que vai ser retornado na função exibir. Então, olha, carro, exibir. Né? Então, ele vai executar isso aqui me retorna um array, e array é exibido por print R. Tá? Eu vou executar, vocês vão ver que vai dar um erro, que é o erro referente a essa tentativa aqui de setar ou ler, né, e ler o valor do atributo modelo direto, né, sendo que ele é privado, tá certo? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, e vocês vão ver o erro, tá vendo, ó? Não é possível acessar uma propriedade privada. Carro, propriedade, atributo, modelo, certo? Então, o que nós temos que fazer? Ó, eu vou deixar isso aqui comentado, vou deixar só essa linha, que também está tentando acessar diretamente o atributo modelo. Vai continuar o erro, só mudou da linha 46 para linha 47, tá certo? Então, eu vou deixar comentado, né? E aí, a gente vai ter aqui a execução direitinho aqui, chamando os métodos públicos, que aí sim tem permissão para acessar os atributos privados e fazer as operações desejadas, né? Então, se a gente executar agora, ó, tá lá, o resultado do print R, né? Então, ó, a posição modelo, ó, ela está com Volkswagen Fusca. A posição motor, ó, está com 1.6. A posição ano está com 2003, né? Agora, eu posso comentar isso aqui, e eu poderia ter feito o eco, né, aqui dentro,
que está chamando, ó, eco, modelo, concatena com a execução do método getModelo, motor, concatena com a execução do getMotor e ano com o do getAno. Desculpa. E aí nós temos aqui embaixo a chamada desse método exibir, né, olha, vou tirar o print R e fiz aqui, olha, carro, exibir. No carro exibir, nós temos então agora aquele eco lá. Assim, tá claro, poderia ter usado mais HTML, mais CSS aqui dentro, formatar, eu coloquei só o BR, né? Poderia mesmo, mas agora não é esse o nosso foco, né? Então, essas são as opções que nós temos aqui para fazer a exibição, ok? Então, isso é uma forma também de nós organizarmos aí as nossas classes, ok? Bom, nós temos mais algumas coisinhas aqui, mas eu vou encerrar essa videoaula aqui para não ficar muito longa e já na sequência coloco para vocês mais uma explicando mais alguns detalhes da orientação a objetos em PHP, ok? Qualquer coisa vocês vão me escrevendo lá na nossa plataforma. Até mais!